Tá, boa noite. Meu nome é William. Eu vou apresentar agora ah, a parte de metodologia do meu projeto de diplomação. O meu orientador é o professor Paulo Eckert e o tema do meu trabalho é modelagem e análise de desempenho e autonomia de um sistema de tração elétrico para um veículo retrofitado. Então, a, a minha metodologia ela será desenvolvida de forma incremental, em quatro etapas sequenciais, sendo a primeira a caracterização, a segunda a modelagem, a terceira simulação e a quarta análise. Então, fazendo uma recapitulação das minhas hipóteses, dos meus subproblemas e do meu fluxograma em geral do trabalho. Eu coloco a imagem dele aqui, né? Então, como eu falei, né, a minha metodologia ela vai ser fundamentada aí em quatro etapas, né? Aqui colocada como camadas, então camada um, 2, 3. A 3 aqui englobou a quarta, então ficou só uma, mas são quatro, né? Considerando a análise como uma só. Quer dizer, a 2, né? Englobou duas, desculpa. Então, na caracterização ali, né, vão ser definidos os parâmetros físicos do veículo retrofitado, né? Então, entram aí massa total, área frontal, coeficiente de arrasto, coeficiente de resistência, né? O rolamento dinâmico de roda, né? Então, além disso, né, os dados de motor a partir do ensaio, curvas de torque e de potência, mapa de eficiência, né, do conjunto motor e inversor. Já na modelagem, né, os parâmetros então eles são integrados em um modelo computacional, né, utilizando a ferramenta Python e então implementa-se, né, as equações dinâmicas longitudinais do veículo e o modelo de fluxo de energia, né, tipo da bateria até as rodas e também, né, tipo a modelagem da bateria assumindo o tipo Rint, né, que é a resistência equivalente. Já na simulação, o modelo, então, vamos estimar o desempenho dinâmico do veículo, né, considerando aí o tempo de aceleração de 0 a 100, a velocidade máxima, né, e isso fornece as evidências aí para a nossa hipótese um, que é o desempenho compatível aí com o uso urbano, né, então esse carro ele tem que atingir as velocidades mínimas, né, que as rodovias exigem. Já na estimativa de autonomia simples de condução padronizados, né, como o WLTC e o FTP 62, fornece evidências para validar a hipótese H2, né, que é a autonomia. Então, se é comparável aí, né, tipo, tem relevância, né, tipo, a sua autonomia aí com relação a outros veículos elétricos fabricados, né. Isso, né, contempla aí as duas primeiras hipóteses destinadas à validação. Aí na terceira é a análise, né? Então os resultados eles são confrontados com os critérios adotados, então o desempenho avaliado frente aos requisitos de uso urbano, a autonomia discutida em relação ao veículo elétrico de fábrica, né? Do segmento, eu quero usar o segmento da Volkswagen, um up, que é um up elétrico de fábrica, já é um EV, então eu quero comparar então o meu modelo do up retrofitado com este modelo e ver, né, tipo, como que tipo, a critério de apenas de discussão, né?
e não como validação assim do meu modelo, né? Mas para ver, tipo, bom, como que o veículo retrofitado, né, o retrofitado está com relação a um EV de fábrica, de fato. Aí, então, a questão de validação, né? Em um primeiro nível, realiza-se uma verificação interna do modelo. Então, é, basicamente, ver se as equações, né, os modelos, né, foram aplicados corretamente, fazem sentido físico, né? Então, se o carro está acelerando, tem que ter um consumo energético maior, né? Tipo, se aumenta a demanda de potência, tem que diminuir, né, o estado de energia da bateria. Então, essas coerências físicas, né? Então, é uma primeira validação, um primeiro olhar, assim. Aí, num segundo nível, adota-se a validação por meio de estudos de casos de veículos de referência. Então, é isso que eu comentei, o E-Up, e eu também quero muito conseguir um trabalho realizado com um veículo retrofitado, né? De fato. Então, né, se tiver sorte do mesmo segmento, assim, e que tenha feito uma modelagem também, e que tenha dados experimentais, né? Porque seria muito bom aplicar o modelo enfim, a esse veículo que foi retrofitado e ver, né, se batem com os resultados empíricos, com base, tipo, tomado em conta que eu não vou ter os dados empíricos do UP, então seria bom ter um trabalho que existisse esses dados para que eu pudesse usar o meu modelo e fazer uma comparação. Aí, um terceiro nível de caráter condicional, então prevê a validação parcial a partir dos modelos de ensaio. Então, os submodelos já se apoiam em dados experimentais, né? Então, o mapa de eficiência do conjunto motor inversor, então, as curvas, né? Os dados de torque conjugado, né? De potência em função da velocidade, então, e também a caracterização da bateria, né, os ensaios em bancada, tudo isso são dados empíricos, né, de ensaios em bancada, que eles já parcialmente já podem validar, então, o modelo, né. Ah, então, um dos trabalhos que eu estou usando como referência é o do Gustavo Luiz Bittencourt, né, que ele fez um projeto de análise de desempenho de um sistema de tração para veículo elétrico de Fórmula SAI. Então, o que que eu estou usando, o que que ele fez aqui? Basicamente, ele fez uma modelagem, como eu quero fazer, né? Então, de um conjunto motor, inversor, pack de baterias, né? Para um caso específico. Então, a mesma modelagem que ele fez ali para o inversor, para o motor, para a bateria, é o que eu quero fazer, só que aplicado a um veículo retrofitado, né? E as análises ele fez, né, com base em uma pista de corrida, né? Eu já vou fazer ciclos de condução urbano mesmo, então diferencia aí. Então o trabalho ele ajuda até certo ponto, né? Eu até vou mostrar que isso aqui é o ensaio de bancada com os motores, então eu vou ter uma tabela dessas, né, do UP. Eu já falei com o meu orientador, ele vai me passar. Então, que vai relacionar tensão, corrente, potência elétrica, conjugado, rotação, né, potência mecânica, eficiência, então dados assim, né, com diferentes pontos de operação do motor. E aí, com base nesses dados, a gente pode plotar esse tipo de curva aqui, que foi feito no trabalho do Gustavo. Então, aqui ele plotou, né, as curvas da potência em função da rotação. Ele também plotou o conjugado em função da rotação. E com base nisso, né, pode-se fazer interpolações e gerar ali o mapa de rendimento do motor, né? Então, é exatamente o que eu quero fazer pro meu caso, né? Adotando ali o motor pentafásico e o inversor ali que foi
produzido pela UFSM. Ahn, já que nesse trabalho, que eu também é um correlato, né, na área da mecânica, né, e também ele trata a validação de desempenho térmico de veículos elétricos, né, não tem muito a ver com o modelo que eu estou produzindo, porém, o que é importante nesse trabalho, para o meu caso, é que ele trata de um algoritmo, né, validado por comparações com casos reais, né, então, recolhidos na plataforma esse Sprint Monitor, que ele tem dados reais de veículos, né? Então, aqui tá, né? Tipo, o veículo que ele usou um Nissan Leaf. Daí ele faz uma comparação do modelo dele com o que foi com o real, né? Com o que foi feito real lá para esse carro, né? Então, para um EV de fato. E o que entra aqui como, como validação para o meu algoritmo é comparar, então, o retrofitado com o EUP, né? E aí eu vou ter os dados reais do veículo, vou poder jogar e vou poder fazer uma comparação, né, entre um EUP, né, e com o meu modelo, né, para o veículo retrofit, né? E ver aí como é que ele vai se comportar, se vai ter alguma relação assim, um pouco linear, né? E claro que o que vai diferenciar, né, que eu peguei aqui, tem uma relação de marchas, né, como o retrofit, ele mantém o câmbio original do carro, então existe esse fator de conversão do ponto de operação do motor, né, então esse fator aqui, né, tem em cada marcha, né, tipo, então aqui tem 3.769 rotações por então a cada 3.769 rotações da transmissão, acontece uma rotação, né, para o eixo da transmissão, que vai para o diferencial, né, que tem essa conversão aqui, e aí no final vai ter a da roda, né? Então tem que ser considerado, tem que ser levado em conta isso, né, no retrofit. Como também, né, isso vai gerar então a eficiência da transmissão. Então esse dado também é importante, eficiência da transmissão e o fator de conversão, então tem que ser adotados no modelo. O trabalho também, né, esse último, ele faz uma análise do WLTP, que é um dos ciclos que eu quero usar, e aqui ele coloca, né, a carinha do WLTP, e ele faz aqui nesse gráfico uma variação da velocidade em função do tempo, né, de simulação, e é possível ver aqui que a velocidade ela muda bastante, né, conforme o ciclo. E aí, uma das, das possíveis obtenções a partir disso é conforme tu já caracterizou o teu motor, né? Então aqui tu tem um torque máximo do teu motor e um torque nominal dele. E aí tu consegue saber, com base nesse ciclo, qual foi o torque exigido, né? E se ele está dentro daquilo que o teu motor suporta. Então, neste caso aqui, ele esteve sempre abaixo, ó, do nominal. Então, ele realmente atende, né, a demanda de um ciclo de condução. Isso é uma validação. Aí aqui ele também, tá bem em cima aqui, não estou conseguindo acessar, porque essa barrinha está em cima. Saco, tá bem em cima da minha. Reduzir um pouquinho aqui. Tem um. Enfim. Aí. Aqui é o ciclo real. Então, os dados reais desse veículo.
ele faz aqui a comparação, né? Então, isso aqui eu já não vou poder fazer porque eu não vou ter os dados reais dos empíricos, né? Do up retrofitado, mas esse seria o caminho que eu iria fazer, né? Mas como eu apenas vou fazer uma comparação ali do EUP com o up retrofitado, apenas para fazer uma comparação de viabilidade, né? Então, se não para comprovar o meu modelo, né? Mas sim para ver se tipo a validação do veículo, se ele tem alguma competitividade, né? Então, se ele atende ali os requisitos mínimos e o quanto que ele é bom, né, em relação a um veículo EV de fábrica, né? Apenas como fato, como contextualização, assim, né? Nunca para validar o meu código ou não, né? Nem faria sentido. Então, por último aqui, as ferramentas que eu vou utilizar para executar o meu trabalho é principalmente o VS Code, que é uma plataforma, uma IDE para desenvolver o código. Eu vou usar ela bastante, né, para rodar os scripts e tudo mais e fazer todo o código. E também eu vou utilizar um recurso que é o Jupyter, e ele é uma camada extra, tanto que essa duas ela consegue ser incorporada no VS Code, e eu vou poder utilizar ela para fazer as rodar os ciclos de fato, né? Gerar as figuras e toda a documentação, né? Por quê? Eu já usei essas plataformas, como eu não criei nada de código ainda, né? Eu estou bem na parte de teoria, então por isso que eu nem mostrei nada, porque eu não, de fato não tenho, mas eu já usei essas ferramentas. E uma coisa muito boa do Jupyter é essa função aqui, ó. Por exemplo, tem um gráfico aqui que tu consegue modificar ele dinamicamente, né? Então, com base nesses parâmetros aqui que tu coloca e tu consegue mudar, variar os parâmetros através dessas barrinhas aqui. E isso é muito bom porque tu pode mudar parâmetros do motor, inversor, e tu vê instantaneamente isso no gráfico, como é que se comporta. Então, é uma ferramenta muito útil e ela é integrada no Visual Code. Outro motivo por eu usar o Visual Code aqui, eu tenho familiaridade, já usei ele em outros trabalhos, mas uma característica muito boa dele é que ele já tem uma IA integrada, então para te ajudar a desenvolver os códigos, então é muito facilitado. Lá dentro mesmo, tu já conversa com a IA e ela te ajuda a montar o código se necessário. Dito isto, ah, eu encerro então a minha apresentação. Espero que tenha ficado claro. Ah, e é isso. Uma boa noite. Obrigado por terem assistido.